Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Eu sou a Dinai Fiuza e este canal é para abençoar a sua vida. Hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus com você e eu gostaria de falar de um personagem bíblico que eu amo muito e aprendo muito com ele, que é o rei Davi. Na verdade, o Davi antes de ser rei. Davi, ele aprendeu com o seu pai a confiar num Deus que podia fazer todas as coisas. E essa fé foi ensinada a Davi de uma forma tão maravilhosa que enquanto ele cuidava das ovelhas do seu pai, ele mesmo relata que um dia aparece um leão e ele vence o leão, não deixa com que esse leão tome suas ovelhas. Outra vez aparece um urso e ele vence o urso. E nós usamos muito essa metáfora para dizer das lutas, das guerras que nós temos e que nós enfrentamos todos os dias. Mais uma vez Davi vai até a um lugar onde está tendo uma guerra, a mando do seu pai, levar alimentos para os seus irmãos. E quando ele chega lá, ele se depara com um gigante afrontando o exército de Deus, chamando eles de tudo que é palavra ruim. E Davi fica indignado com aquela situação, porque o que ele aprendeu foi que o Deus que ele servia poderia vencer qualquer situação. Então ele se enche de coragem, se enche de fé e vai de frente a este gigante. E quando ele chega para guerrear com esse gigante, ele usa algumas palavras dizendo assim: você está vindo contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti, Golias, em nome do Senhor Jesus. E ele vence aquele gigante e você conhece todo o restante da história. Mas o que eu quero dizer aqui é que esse Davi, que usou dessa fé em várias situações, porque ele havia aprendido de seu pai, que Deus é poderoso para fazer muito além do que nós pedimos e pensamos. Chega um determinado momento na vida de Davi em que ele comete alguns erros, e erros gravíssimos. Erros que trazem consequências para a sua vida, para outras pessoas e para a sua própria família. E quando nós erramos, nós nunca trazemos dificuldades apenas para nós. Nós trazemos para as outras pessoas que nos cercam. E aconteceu isso com Davi. Davi trouxe problemas seríssimos para ele. Mas ele ainda não deixava de confiar em Deus. Por conta disso, certa feita, o profeta Samuel estava lá falando com o rei Saul, um homem que desobedecia a Deus, desobedecia a profetas. Chegou um determinado momento em que Deus deu um basta. Deus falou: chega, não quero mais Saul como rei, estou rejeitando ele, porque agora estou colocando um homem segundo o meu coração. E essa palavra está lá em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14, que Samuel mesmo diz a Saul: olha, você foi rejeitado, Deus está colocando alguém agora que é segundo o seu coração. E pasmem vocês, o homem que era segundo o coração que Deus estava falando era Davi. Aquele que tinha adulterado, aquele que tinha errado, aquele que tinha guerreado tantas vezes, matado pessoas, e agora ele era um homem segundo o coração de Deus. E talvez você pergunte assim: como um homem assim pode ser segundo o coração de Deus? Ele era segundo o coração de Deus não porque ele cometia erros, porque o errar faz parte do ser humano. Apenas Deus não erra, porque é soberano. Nós, como seres humanos, erramos o tempo todo, erramos no pensamento, erramos quando falamos das pessoas, erramos quando desejamos alguma coisa que não é para ser. Nós pecamos o tempo todo. Mas o que diferenciava Davi é que o coração dele era de Deus. Era o mesmo coração puro, o mesmo coração que confiava, o mesmo coração que estava lá livrando as ovelhas do leão, como era aquele que foi lá guerrear contra o gigante. Era o mesmo que continuava assim. Por isso a palavra do Senhor diz que nós devemos cuidar do nosso coração. Muitas vezes nós estamos nos preocupando com as atitudes, nós estamos nos preocupando com os pecados que são vistos e não estamos cuidando do coração. Nós precisamos cuidar do nosso coração. A fé de Davi em Deus era inabalável, a despeito de qualquer coisa que ele tenha cometido. Isso não nos dá o direito de errar. Isso não nos dá o direito de pecar e falar: não, mas Davi pecou também e era um homem segundo o coração de Deus, eu vou pecar. Não, todo pecado traz consequência. Deus perdoou o pecado de Davi, mas não tirou a consequência dele. A diferença é que Davi ainda assim, ele
permanecia fiel a Deus, ele reconhecia quando ele errava. E Samuel vai dizer a Saul assim: olha, um homem que agrada a Deus. Deus escolheu um homem que agrada a ele. E como nós podemos então ter este coração, ser uma pessoa, uma mulher, um jovem, um homem segundo o coração de Deus? É agradando a Deus. Pastor, e como nós fazemos isso? Hebreus diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Nós conseguimos agradar a Deus quando nós confiamos nele. E como nós confiamos em Deus? Quando tudo está bem? Não, nós confiamos em Deus quando as coisas aos nossos olhos perderam o controle. Quando a realidade mostra uma coisa assim impossível de suportar. Quando o que nós vivemos é totalmente trágico. Aí sim nós mostramos que nós temos fé em Deus, aí nós provamos que nós confiamos em Deus, aí sim a nossa fé é provada diante do Senhor, e é isso que agrada a Deus. Sim, os louvores, a exaltação agrada ao Senhor, adorar ao Senhor é bom, mas ter fé agrada o coração de Deus. Ter fé em meio às lutas, ter fé em meio aos leões e aos ursos, ter fé em meio aos gigantes que aparecem diante de nós, isso agrada a Deus. Isso alegra o coração de Deus. E esse é o recado que eu venho dar para você hoje. Que você tenha fé. Talvez você possa dizer para mim assim: pastora, mas você não sabe o que eu estou passando para ter fé. E realmente eu não sei. Eu sei o que as coisas acontecem comigo, eu sei o que eu passo, eu sei o que eu já passei. Mas eu tenho certeza de uma coisa: eu tenho fé. Eu tenho fé para acreditar que Deus continua sendo Deus. Ainda que os mares bravejem, ainda que os montes troquem de lugares, ainda que os ventos soprem, ainda que não haja figueira, a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira. O Abacuque diz assim: contudo eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Essa era a fé que Abacuque tinha. Ainda que as coisas terríveis aconteçam, eu ainda me alegrarei no Deus da minha salvação. Porque este é o coração que agrada a Deus. Esta é a fé que agrada a Deus. Eu não estou dizendo para você não sofrer, para você não sentir, porque nós somos humanos, nós sentimos. Quando Davi perdeu o seu filho, o seu primeiro filho lá com Betseba, que faleceu, a palavra do Senhor diz que ele dobrou o joelho, ele jejuou, ele orou pelaquela criança. Ele chorou. Mas alguém chegou para ele e disse: olha, o menino já morreu. Então naquele momento ele se levantou, trocou suas vestes. E as pessoas ficaram falando: mas agora há pouco ele estava ali chorando e agora trocou suas vestes. Porque ele sabia que a última resposta vinha de Deus, e Deus havia dado a resposta para ele: eu vou levar o menino. Nós precisamos confiar na palavra de Deus, no que ele tem nos respondido. Mas a nossa fé não pode ser abalada. Continue firme em Cristo. O nosso descanso não é aqui. Deus tem preparado para nós um lugar maravilhoso nos céus, para aqueles que têm fé. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.